Olá, professor Silon falando. É, Dentro do projeto de multimídia, né, e projetos de comunicação integrada entre várias mídias, eu trouxe um estudo de caso hoje que é o Ciro da Vale de 2009. É um projeto que eu me sinto muito à vontade para falar porque eu fui um dos criadores do projeto e essa aula está dividida em duas partes. A primeira trata das estratégias de comunicação integrada que foram utilizadas e a segunda da análise dos resultados e dos conceitos empregados. Bem, primeiro me apresentar, sou arquiteto urbanista. Dentro da área de arquitetura eu trabalho com a pesquisa sobre comportamento humano no espaço e sobretudo no ciberespaço. Por isso a minha área de pesquisa, tanto na especialização que eu fiz em semiótica e cultura visual, quanto no mestrado em artes, é em torno da cibercultura. Como resultado disso, fui vencedor do Prêmio de Ideias Criativas para o 20 de novembro, que foi a criação do Portal Olhos Negros, que era um ponto de convergência das ações afirmativas em torno da cultura afrodescendente na Amazônia. Foi um prêmio que eu recebi junto com o meu sócio no Estúdio Mundial, que é o Alcim Morrison. Fui também vencedor do Prêmio de Produção Cultural para a Internet em 2010 da Funarte, com o projeto mapadoinferno.com, projeto que eu fui agraciado tanto com a bolsa de produção, quanto com a possibilidade de ir para a terceira Conferência Europeia de Comunicação, que se foi realizada em Hamburgo em 2010, para poder apresentar. Né? E ela é uma hipernarrativa com base em ideias e propostas que eu trouxe do mestrado em arte. E também participei da concepção de outros dois projetos premiados pela Funarte, que é Alguém da Floresta, da Gisele Tavares Pereira, que conta a história do Elias Salame da Silva, político, madeireiro, empresário, alguém que teve uma importância na construção do estado do Pará. E do projeto da Gilda Helena Nobres, da Gilda Helena Maia, que é sobre os tio-avós dela, os irmãos Nobre, que é o Manifesto dos Irapurus, que também trabalha com digitalização de imagens e programas de rádio para a internet. Atualmente sou professor de hipertexto no curso de Comunicação Social Multimídia do IESAM, curso que eu ajudei a montar a grade, e fui professor de pós-graduação, eu sou professor de pós-graduação de tecnologia digital. Também fui diretor de criação da área de design digital da Tabu, que foi a empresa que ganhou a concorrência, e atualmente trabalho como arquiteto no Estúdio Mundial, na área de cultura, cibercultura, arquitetura, urbanismo e mídias e afins. Né? Bom, tudo começou quando a Vale que há 10 anos já era patrocinadora oficial do Círio, e ela quis se portar de forma emblemática no Círio, você quis marcar a presença no Círio usando menos recursos. Né? Bom, em 2009 a Vale vinha de um processo que precisava montar uma ideia melhor dela na população. Então a gente partiu para a pesquisa. Primeiro, sobre o Círio. Era a maior procissão do planeta. Ainda é a maior procissão do planeta. Ocorre no segundo domingo de outubro. Atrai entre 1,5 milhão e 2 milhões de pessoas, só no domingo. Possui um trajeto de 3,6 quilômetros. E possui uma série de peregrinações complementares que eu vou falar mais adiante. Ela começou em 1793, ou seja, tem mais de 200 anos, e os festejos se prolongam por 15 dias. Ela possui uma taxa de crescimento de audiência anual em torno de 15%, ou seja, desde 1980, que quando começou a ser verificado, a cada ano aumenta em torno de 15% o número de pessoas que frequentam ou que seguem a procissão. Ela traz cerca de 1 milhão de visitantes a Belém. Belém tem, pelo censo de 2010, 1 milhão e 400 mil habitantes. Né? O Círio é anterior ao censo, e esses dados são de 2005 também. Ou seja, ela duplica a população da cidade. E o impacto econômico é em torno de 500 milhões de reais. Aqui são algumas romarias, né? São as peregrinações alternativas, que é fluvial, rodoviária. Ou seja, elas começam bem antes do final de semana do Círio. E além dessas romarias, dessas peregrinações, há as peregrinações, né, nos condomínios, nos bairros, em cidades próximas, no Rio de Janeiro, próximas e não tão próximas lá, no Rio de Janeiro, com a colônia paraense no Rio de Janeiro, em São Paulo também, com a colônia paraense em São Paulo, né? E em cidades aqui, Macapá, São Luís, interior do Maranhão e no próprio Amazonas. Então, esse domingo é para a gente trabalhar com convergência, até por conta de uma convergência cultural, em que atrai gente do mundo todo para cá. Bom, isso aqui é só para vocês terem uma ideia dos dados demográficos. O total de romeiros oriundos do Pará, assim, entre 2000 e 2005 levantados, em 2005, pegar os dados,
era de em torno de 1.900.000 habitantes, 900 mil romeiros. De Belém era 1.149.000 e de fora, não de Belém, né? Eram 800 mil. De fora do Pará chegava a 47 mil, sendo que desses 47 mil, 28 mil ficavam na rede hoteleira e 18 mil ficavam em casas de familiares. Você vê que de 2003, 2000 era uma diferença, em hotéis eram só 3 mil, enquanto que em 2005 já eram 28 mil contra 18 mil. Aumentou o número de gente que fica na casa de familiares, mas aumentou muito a procura por pessoas que não são oriundas do estado do Pará também. Então é um excelente momento para você vender seu peixe. Além além da Vale, ou além do Sírio, tem o Salão Arte Pará, tem uma série de eventos que ocorrem na cidade. E aí você pode até pensar, mas é um evento publicitário? Então não é um evento publicitário, é um evento religioso. Só que é um evento religioso que ocorre numa cidade que está dentro de uma economia de mercado. Então tem tudo a ver. Você criar a empresa que patrocina a corda, empresa que patrocina Carro dos Milagres, empresa que sai distribuindo água, sai distribuindo betarola, que são os leques por conta do calor de Belém. Quem conhece Belém, quem está vendo isso aqui de fora, deve imaginar o calor que é durante o Sírio, né? Então, são uma série de ações durante a procissão, durante a trasladação, que é a procissão que ocorre à noite, que leva a imagem da Santa da Basílica de Nazaré, ou do Colégio Gentil, para a Igreja da Sé. E o Sírio, no domingo, que ocorre no domingo, que traz da Igreja da Sé para a Basílica de Nazaré. Isso mostra um percurso de 3,6 km que ocorre em 5, 6 horas. Né? Ultimamente tem ocorrido mais rápido, mas em 2009 deve ter ocorrido em 6, 7 horas mais ou menos. Né? Então, ou seja, é muito tempo atraindo a atração de muitas pessoas. Em termos de comunicação, ele é transmitido localmente pelas TVs RBA, SBT, TV Liberal, TV Nazaré. Praticamente todas as emissoras, tem a TV Cultura também. Né? Ele é transmitido nacionalmente pela TV Nazaré, através da rede de TVs católicas. E é transmitido via internet pelo Portal RM, pelo Portal Nazaré. O perfil do Orkut, em 2009, vale lembrar, o Orkut ele era muito superior em número de usuários ao Facebook. Né? Ele tinha 28 mil só na comunidade do Círio de Nazaré. Né? E tinha mais de 400 mil resultados na busca Google. Né? Bom, vamos pensar na Vale então. A Vale, em 2009, segunda maior mineradora do mundo. Presente em 19 cidades do estado do Pará, oficialmente, mas a atuação dela acabava se estendendo para praticamente todo o estado. Né? Todo o estado, que eu digo, é a parte de Carajás, sul do Pará, e leste do Pará. Talvez não tanto o oeste do estado, que é a parte de Santarém, Itaituba. Né? Ela tem uma necessidade de colocar-se como uma empresa amiga da população, ela é uma mineradora. A mineradora gera impactos ambientais muito fortes, e aqui no estado do Pará a atividade de mineração não gera dividendos para o estado, né? Não é onerada com impostos. Então aí você tem essa necessidade de se mostrar como uma empresa amiga. Como é que você faz isso? Promovendo projetos sociais, como tem o Vale Música, tem projetos de beneficiamento de palma, né, e de agricultura familiar, além de patrocinar eventos como o Sírio. Né? Mas em 2009 ela teve uma queda de mais de 50% em relação a 2008. Uma empresa que está na Bolsa de Valores, ela precisa se mostrar como uma empresa rentável, né, que gere lucro. Mesmo com essa queda de 50%, isso não é um dado preciso, baseado numa rápida vista sobre os gráficos de venda, ela ainda é uma empresa que vende muito mais do que ela vendia em 99, quando começou a patrocinar o Sírio. Mas, então o que ela tinha que fazer? Ela tinha que otimizar os recursos. Uma forma de otimizar era se mostrar de forma pontual no Sírio de Nazaré mais marcante, que ainda assim fosse marcante. Então a Galvão, quando abriu a concorrência, fez com que nós, eu que era o diretor de criação da parte de design digital e design de produto mesmo, o Alex Clautal, que era o diretor de marketing, e o Leôncio Chaves, que era o diretor de produção, nos juntássemos, cada um trouxesse seus conhecimentos, né, para a gente ter ideias. Então nós criamos uma estratégia de comunicação integrada que envolvia design, redes e mídias sociais, mídia de massa, que é a parte da Galvão, né, ações promocionais e marketing colaborativo. Vamos ver como saiu isso.
Bom, primeira coisa, juntar os fiéis, os recursos da web, né, como Hotsite, Twitter, Orkut, e conectar tudo isso ao mundo, e o mundo ao Círio. Como é que a gente faria isso? Bom, primeiros objetivos: conectar os romeiros à exposição midiática, aproveitar os recursos da Web 2.0, dar visibilidade aos projetos sociais da Vale e marcar a presença da Vale na passagem e na transmissão do Círio com o mínimo de recursos possíveis, ou seja, otimizando os recursos. Fizemos um hot site, esse aí só a chamada do hot site no Podvídeo, que a gente fez também a divulgação através de blogs. A divulgação através de blogs visava chamar pessoas que já estavam na blogosfera, já estavam no ciberespaço. Criação do Twitter, depois eu vou falar direitinho sobre como foi o Twitter, né? Mas o Twitter ele serviu tanto para informar as pessoas sobre o que ocorria, até porque muitas vezes ele respondia perguntas, como também de levar mensagens para as pessoas no traslado do Círio, ou mensagens que iam parar no hot site da campanha. Né? Como é que iam para as pessoas que estavam no Círio? De duas formas. Primeiro, através dessas máquinas aí, que eram os púlpitos digitais, que é um projeto do Fabrício Souza, projeto de design do Fabrício Souza, que é um designer muito bom que nós temos em Belém. São essas telas de 42 polegadas que traziam ou fotos que as pessoas mandavam através do site e do Twitter, né? Ou mensagens mesmo, mensagens de textos que iam parar aqui. Estavam disponibilizadas ao longo do trajeto do Círio em 5 pontos pelo menos. Aqui algumas fotos delas, já com a comunicação visual integrada ao projeto de mídia feito para TV e para impressos da Galvão Comunicação. Aqui a outra forma era através de Bluetooth. Bom, se a gente pegar dados da inclusão digital no Pará, a gente vai ver que muita gente não tem, a grande maioria da população não tem acesso à web, mas muita gente tem internet ou celular com Bluetooth. Então, quando a gente for ver a análise dos dados, a gente vai ver que isso teve uma reverberação muito grande em relação ao que foi gerado como conteúdo para a web. Ou seja, a rede de celulares por Bluetooth, ela chega a ser mais importante em termos de comunicação do que a web. Mas, lógico, para isso ocorrer a gente precisa criar critérios e criar uma estratégia. Então, como é que se deu essa estratégia? Foi mais ou menos assim. Bem, nós temos os romeiros, dos quais nós tirávamos fotos. Essas fotos iam para o site. Você vê a setinha que liga a foto para o globo, né? E em determinados pontos elas iam para os totens, né? Para os púlpitos digitais que ficavam ao longo do percurso. Então, uma pessoa que, por exemplo, tirava uma foto no CAN, mais adiante ele ia se ver lá na Praça da República, né? Isso foi um trabalho. E você também podia criar wallpapers e distribuir wallpapers para as pessoas, né? As fotos feitas pelos fotógrafos que estavam trabalhando na ação, né? E sendo transmitido para as pessoas, tudo através de celular. Mensagens das pessoas também chegavam para os púlpitos e as pessoas também liam essas mensagens através dos púlpitos, isso usando a parte de web, né? Então, assim, o celular foi importante, a web foi importante, mas o mais importante foram as pessoas ligadas e que faziam essas conexões entre os romeiros, entre as pessoas lá fora, entre as pessoas que estavam assistindo o Círio, né? E aqui as imagens, os pontos ao longo do trajeto no mapa de Belém, onde a gente disponibilizou os totens, né? Que eram os pontos de apoio. Bem, esse é o final da primeira parte. A segunda parte vai tratar de resultados, análises e conceitos do projeto. E aqui uma bibliografia para ser estudada. Esse é um artigo do qual nós tiramos boa parte dos dados referentes ao Círio de Nazaré, né, que foi um trabalho em equipe, como você pode ver, né? E aqui livros que trabalham da área de cibercultura. Você vê que eu não mexo exatamente com livros que falam de mídias sociais. Aqui eu estou trabalhando com livros que falam de arte, de cultura e de comportamento, né? Que eu posso, numa aula futura, colocá-los mais detalhadamente, mas são esses elementos que vão nortear qualquer ação que você vai trabalhar com mídias sociais ou com qualquer outra ação no ciberespaço. Bom, espero que tenham gostado. Obrigado.